Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Vai de Imóveis, né? Canal aí que recentemente reformulei para falar sobre o mercado imobiliário, leilões de imóveis, enfim, todos os tipos de investimentos que envolve aí, né? Você comprar o imóvel, fazer de uma forma inteligente, com estratégia. E hoje eu quero trazer para vocês aqui uma aula sobre, vai ser dentro dos leilões de imóveis, né? Mas vai ser uma aula específica sobre dívidas dentro de um leilão judicial. Como você faz essa análise das dívidas? É uma aula muito boa, com muito detalhe técnico aqui, algumas coisas, umas questões jurídicas, mas muito importante, que vai esclarecer bastante a vida de vocês aí, né? Que estão tentando fazer uma arrematação, querem explorar mais esse mercado do leilão judicial, né? Então, vai ser uma aula muito boa. No final, eu quero que vocês, por favor, respondam a pesquisa, né, de satisfação de como que foi essa aula, né? Na verdade, é um pedaço do curso do Método PDV, a gravação desse curso, né? Então eu vou disponibilizar aqui essa aula de hoje, vai ser a gravação dessa aula. Então já eu ponho aqui para rodar e eu quero saber de vocês no final, vocês respondam essa pesquisa, por favor, para saber o que vocês acharam dessa aula e o que vocês sugerem como próximo conteúdo para as próximas aulas. Não precisa focar só em leilões, não. Vocês podem sugerir aí qualquer assunto dentro aí do mercado imobiliário, tá ok? Então, vamos para a aula? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa aula sobre análise das dívidas de um leilão judicial. Uma dúvida muito comum que normalmente quem está começando tem. As dívidas pessoais da pessoa lá que perdeu o imóvel, né, do executado ou do devedor, enfim, elas repassam o arrematante? Não. Nunca as dívidas pessoais vão passar para o arrematante. A gente só está preocupado aqui com as dívidas do imóvel. Que dívidas são essas? São as de natureza próprio terreno. Então, para a gente começar, para a gente relembrar, né, esse termo próprio terreno, o que significa? São dívidas que pertencem ao imóvel. Então, por exemplo, IPTU, condomínio, a gente tem outras como ITU, que é o Imposto Territorial Urbano, né? O IPTU é em relação ao imóvel urbano, né, na área urbana. O ITU é do terreno, na área urbana. Você também tem o ITR, que aí são os terrenos, imóveis, né, ou terrenos rurais, por isso que é ITR. E você tem também as dívidas de aforamento, né, que tem laudêmio, foro. Vou entrar mais detalhes com elas para vocês daqui a pouco. E quais são as consequências de uma forma geral, né, de uma regra geral, dos leilões de imóveis e qualquer forma de aquisição, não só os leilões, em relação às dívidas de natureza próprio terreno, do imóvel? É que essas dívidas vão passar para o arrematante ou para o novo proprietário, né? Na verdade, a regra geral mesmo é que passa para o novo proprietário. Só que nem sempre é assim. Da mesma forma que a gente viu lá nos extrajudiciais, também nem sempre são assim. A gente vai ver aqui os detalhes, né? Muitas particularidades a gente vai ver aqui nessa aula. Mantra básico. Então você tem que primeiro sempre seguir o que diz o edital. O edital ele é a lei do leilão e nem sempre será possível determinar as responsabilidades do imóvel. Porque às vezes o edital ele não está tão claro assim. Quando ele está claro, ótimo, você não vai ter dúvida nenhuma. Mas tem vezes que o edital não está dizendo exatamente, não tá sendo claro o suficiente para você ter essa certeza. E quando isso acontecer, a consequência disso é o quê? Que você vai ter uma incerteza maior. E quanto maior a incerteza que você tem, maior vai ser o risco que você pode estar assumindo nesse leilão. Só que tem uma consequência boa também, um lado positivo. Menor vai ser a concorrência. Quanto mais incerteza você tem no leilão, menor é a concorrência nele. Então você tem chance de conseguir arrematar, às vezes, sozinho ou com baixa concorrência e tendo um grande lucro. Mas você assume esse risco de ter que assumir ou não uma dívida, por exemplo, se ela existir. Então, por isso que você tem que estar sempre pesando essa questão do risco, né, e da sua certeza, e do tanto que você quer de potencial de lucro nesse investimento. À medida que a gente vai se desenvolvendo, né, nos leilões de imóveis, tendo mais disponibilidade de dinheiro, conhecendo os caminhos, cada vez mais que a gente vai estudando, vai entendendo melhor o caminho a ser seguido, você talvez comece a querer assumir certos tipos de risco, porque pode valer muito a pena. Mas isso, para quem está começando, eu não recomendo. Eu recomendo você fazer o básico mesmo, o feijão com arroz, e ir para os casos que são mais simples e que você tem uma certeza maior, tá bom? Então vamos lá. Uma regra básica aqui é que o arrematante, isso aqui é um entendimento
um entendimento já bem pacificado aí na justiça, nos tribunais superiores, STJ, né? Que o arrematante não responde por dívida não prevista no edital. Tem que estar descrito no edital. Se alguma dívida, por exemplo, condomínio, IPTU, ela não está, pelo menos está dizendo lá que ela existe, né? Às vezes o edital não fala exatamente qual que é o valor. Fala que às vezes que o arrematante, o licitante, né, precisa pesquisar o valor dessas dívidas. Mas ele precisa dizer que existem essas dívidas. O leiloeiro precisa dizer isso no edital. Se não estiver prevista essa dívida e ela existir, o que pode acontecer? Ou o juiz dá continuidade ao leilão, mas sem que o arrematante tenha que assumir essas dívidas, ou o arrematante, o juiz decide que o arrematante tem que assumir, mas você tem a possibilidade de desistir desse leilão com uma causa justificada. E aí você vai ter todo o seu dinheiro devolvido com todas as correções monetárias, todo o custo que você teve nesse leilão. Isso é uma garantia muito forte. Então, dívidas não previstas no edital, o arrematante não pode ter a obrigação de ter que assumi-las. Inclusive, a tendência, né, de toda a justiça, né, a tendência dos juízes é dar continuidade ao leilão, em vez do arrematante ter que desistir. É muito mais comum o juiz dar continuidade ao leilão porque ele quer resolver aquela situação. Porque se ele repassar essa dívida para o arrematante, mas dar essa possibilidade de desistir, não vai estar resolvendo aquela situação. Vai voltar tudo a estaca zero de novo, vai ter que fazer um novo leilão e pode ser que ninguém arremate também. Então, a tendência é que os juízes, né, a justiça, nesse caso específico, dê continuidade ao leilão, mas sem que o arrematante tenha que assumir essas dívidas. Mas isso aqui, é uma regra mais geral. Guarda isso na cabeça que a gente vai ver detalhes aplicados sobre a questão do IPTU e sobre a questão das dívidas de condomínio, tá bom? Então, a primeira dívida que a gente vai ver são as dívidas de INSS. E o que é essa dívida de INSS? Quando e por que ela é exigida? É o caso de haver uma construção ou reforma do imóvel. Toda construção que você faz no imóvel, ou reforma, uma obra que você faz, você vai ter que pagar, obviamente, né? Você contratou uma mão de obra, a não ser que você mesmo faça. Mas você contratou uma mão de obra para fazer esses serviços, você, pela lei, você teria que pagar esses débitos de INSS. E às vezes, as pessoas, né, normalmente quem faz obra, de forma assim um pouco de obras menores, né, a pessoa que faz uma obra pessoal da sua própria casa, normalmente não paga esses pendências aqui de INSS, só paga lá no final quando for regularizar o imóvel. Então você tem duas opções. Ou você, que está fazendo essa obra, paga regularmente, mensalmente, esses débitos de INSS, e no final você emite uma certidão negativa de INSS para poder regularizar essa construção que você fez lá no registro de imóveis, na matrícula do imóvel, ou você paga só lá no final. Se você deixar para pagar lá no final, o INSS vai fazer um cálculo com base no tamanho do imóvel, no tamanho da reforma, no padrão, enfim, ele tem uma forma de calcular esse valor e você vai ter que pagar tudo de uma vez, essa taxa, para poder emitir essa certidão negativa também de INSS. E você só consegue regularizar essa construção se você tiver essa negativa do INSS, se tiver regular com o INSS. Isso por quê? Porque isso serve para proteger os direitos trabalhistas das pessoas que trabalharam nessa obra, né? Nessa reforma, construção, dessa mão de obra. Então, é por isso que existe essa dívida, né? Essa questão do INSS. Então, às vezes, quando você vai arrematar um imóvel, se tiver alguma construção, como é que você descobre isso? Você vai analisar o que está descrito na matrícula com o que existe lá no imóvel. Se lá existe uma construção que não está descrito na matrícula, então quer dizer que essa construção não foi averbada. E se você quiser regularizar isso, você precisa checar essa questão do INSS, se ele foi pago ou não. Mas, aqui, né, para você regularizar, você precisa da certidão negativa do INSS, mas tem um detalhe. A cobrança de INSS, ela caduca em 5 anos. O que isso significa? Que após esse prazo, o proprietário, né, que quiser regularizar esse imóvel, ele não vai ter que arcar mais com essa dívida, se já tiver passado 5 anos desde o dia em que essa cobrança passou a existir. Então, o que você faz nos leilões? O que você pode fazer? Se você estiver diante de uma situação que tem uma construção não averbada, você vai ver se está dentro de 5 anos. Se tiver passado já de 5 anos, você não precisa mais se preocupar, tá bom? Então, essa é um detalhe que a gente precisa perceber, notar aí em relação ao INSS.
Dívidas de IPTU, ITU, ITR e aforamento. IPTU, falei para vocês, né? É a dívida de imóveis urbanos, né? Imóveis que estão dentro da área urbana. O ITU é quando você está também numa área urbana, só que é quando você não tem nada construído, você só tem um lote. Então você tem o ITU. O ITR é de imóveis rurais, quando você não está em área urbana. Então você tem esse imposto chamado ITR. Ele não faz diferenciação aqui se tem imóvel construído ou não. E você tem a questão do aforamento, né? Imóvel foreiro. O que é isso, né? São os imóveis que, na verdade, o domínio é da União ou do Estado, município, ou então pode ser de outras pessoas, né? Particularidades. Por exemplo, Igreja Católica, ou então aqueles imóveis que são da família real, né? Que a gente tem muito isso, por exemplo, lá em Petrópolis, você tem muito disso. E essas pessoas ou essas instituições, o que elas podem fazer? Elas podem oferecer para as pessoas o uso, né? O uso desses imóveis, desses terrenos. E aí como é que eles fazem isso? Eles criam essa questão, essa taxa, né? Que pode ser chamada taxa de foro, ou então taxa de ocupação, também pode ser chamada assim, que é um valor mensal, mensal não, um valor anual que você vai ter que pagar. É como se fosse um aluguel. Você vai pagar essa taxa para essas instituições para você poder utilizar esse imóvel. Então você tem que prestar atenção porque esses tipos específicos de imóveis, quando o proprietário é a União, mas eles passam o uso, né, para a pessoa poder usufruir da maneira que quiser, eles podem cobrar essa taxa de foro ou taxa de ocupação, que é um valor até relativamente considerável. E além disso, no momento da compra e venda desse imóvel, na verdade você não é o proprietário exato desse imóvel, né? Você vai ter a posse, vai ter o direito de uso, mas você não vai ter o domínio pleno, porque esse domínio permanece lá com essas instituições. Mas você pode fazer a compra e venda desse imóvel, então desse direito de uso. E esse direito ele é registrado na matrícula. Não é igual quando você tem um imóvel irregular, você não tem a matrícula, que você faz a compra e venda ali, só registra no cartório de notas, né? Só tem o contrato de compra e venda, mas não tem o registro no imóvel. É diferente disso. Aqui você tem o registro, só que vai ser registrado somente o uso, né? A sua posse nesse imóvel. E aqui você tem essa taxa de ocupação, que você paga anualmente, mas você também tem uma outra taxa que a gente chama de laudêmio, que é o que você paga como se fosse o ITBI, que é quando você faz essa transferência, né, essa compra e venda desse imóvel. Aí você tem que pagar essa taxa de laudêmio também, que é uma vez só que você paga, que é no momento dessa transação, e que também varia aí cerca de em torno de 5% do valor dessa compra. Então você tem esses dois tipos de imposto, né, que você precisa pagar. Taxa, imposto, que você tem a obrigação de pagar. E você, quando for arrematar o imóvel, você pode ter uma dívida acumulada em relação a essas questões e que podem passar para você como arrematante. Então, todas essas dívidas que eu estou falando aqui são dívidas próprio terreno, são do imóvel. E o que a gente precisa prestar atenção, né? Nesse caso aqui? Nós temos o artigo 130 do CTN, esse é um artigo muito importante que diz que o CTN é o Código Tributário Nacional, né? Da Lei 5.172 de 66, você vê que é uma lei bastante antiga, mas você tem, nesse artigo, ele traz uma definição clara sobre a responsabilidade sobre as dívidas do imóvel, né? Aí você tem aqui, não só impostos, né? Eu falei esses impostos aqui, mas você também tem as taxas de serviço. Por exemplo, tem imóveis que você tem taxa de serviço de iluminação pública, ou então taxa de serviço de coleta de lixo. São taxas de serviço que às vezes são cobradas para o proprietário do imóvel. E você também tem as contribuições de melhorias. A diferença dessa contribuição de melhoria para a taxa de serviço é o quê? Que na contribuição de melhoria está relacionada a alguma obra que aconteceu ali na região, por exemplo, um asfalto novo, uma calçada nova, alguma coisa nesse sentido, em que vai resultar numa valorização do seu imóvel. Então, se teve um serviço que o governo fez e resultou na valorização do seu imóvel, então é chamado de uma contribuição de melhoria. Você tem que pagar essa taxa também. Então, nem sempre, né? Às vezes é cobrada essa taxa. Mas se tiver cobrada, né, todos os impostos, a taxa de serviço ou as contribuições de melhorias estão abarcadas dentro do artigo 130. E o que diz esse artigo, né? Então eu trouxe aqui para a gente ver na íntegra mesmo o artigo. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade,
domínio útil após do imóvel, bem assim os relativos à taxa pela prestação de serviço e referente a tais bens ou a contribuição de melhorias, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste o título de prova de sua quitação. Aqui ele só está falando que pertence ao novo proprietário. Mas, ao parágrafo primeiro, o que é que diz? Parágrafo único, quer dizer, no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre no respectivo preço. Então aqui, o artigo 130 está dizendo que se você arrematar em uma asta pública, no caso dos leilões judiciais, esse valor, essas dívidas vão ficar suportadas pelo preço que você pagou de arrematação. Então, isso é o que diz nesse artigo 130. Mas a questão é, sempre vai valer o que está dizendo esse artigo? E aí que tá, nem sempre. Então, por isso que é necessária a previsão no edital do artigo 130 ou somente da sua descrição. Às vezes não está dizendo no artigo 130, mas está descrito lá, ou em outras palavras, ou nas mesmas palavras do artigo, para que você tenha a subrogação, para que vale o que está dizendo esse artigo. A gente vai ver que essa regra aqui ela não é absoluta. Às vezes você vai ver, você pode ter situações que mesmo assim, mesmo não estando descrito ali no edital, você não tem que assumir. Mas a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, então você tem duas situações aqui. O que pode acontecer? Você tem essas dívidas, né, de PTU, enfim, essas outras que eu falei para vocês, TU e TR, aforamento. Se elas estiverem previstas no edital, mas não teve a menção do artigo 130, ou a descrição, o que pode acontecer? O arrematante pode acabar tendo que ficar responsável por elas. E olha, presta atenção na palavra pode, não quer dizer que ele tem, que a gente vai falar já lá no final, o entendimento que a gente tem da Justiça, do STJ. Mas, se essas dívidas não estiverem previstas no edital, igual eu falei para vocês anteriormente, nos slides anteriores, o arrematante não pode arcar por dívidas que não estão previstas no edital, mesmo que tenha previsão ou não do artigo 130. Se não está previsto no edital essas dívidas, o arrematante não pode arcar. E o entendimento geral da Justiça é manter a continuidade desse leilão e as dívidas que existirem, que eventualmente tiverem, né, em relação ao IPTU, e essas outras aqui, elas não vão ser passadas ao arrematante. Então você sempre preste atenção nisso. E agora a gente passa para as dívidas de condomínio. As dívidas de condomínio, elas também são uma dívida de natureza próprio terreno, então elas vão seguir aquela regra geral, né, de que acompanha o imóvel. Vai acompanhar o arrematante se ele arrematar esse imóvel. Essa é a regra geral. Só que muitas vezes não é assim, porque você tem muitas particularidades, né, que fazem o arrematante não ter que arcar com essas dívidas. Então, primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que tem um artigo chamado o artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015. É uma lei já mais ou menos aí recente, né, 2015 para cá. E o que é que diz esse artigo 908, né, com o parágrafo 1º? Havendo a pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhe será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Aqui, então, é aquela questão do concurso de credores. E no parágrafo 1º diz o seguinte: no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza próprio terreno, subrogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Só com base nessa lei aqui, nesse artigo, a conclusão que a gente teria aqui é que qualquer dívida próprio terreno, ela teria que ser subrogada aí no preço de arrematação. Inclusive aqui as dívidas de condomínio. Só que a gente vai ver que nem sempre é assim. Não é porque está previsto na lei aqui que todos os casos vai seguir essa regra. Por isso que quando a gente faz essas análises das dívidas, às vezes você não tem tanta certeza assim. Então você precisa sempre tomar muito cuidado em relação a essas análises. Porque a gente pode se enganar, a gente que não tem que não temos aqui, somos leigos, né, no mundo jurídico, a gente pode achar porque está previsto aqui nesse artigo dessa lei que vai valer para todos os casos. E não é bem assim. Então você vai ver que aqui também segue o mesmo entendimento que eu falei para vocês lá das dívidas de PTU, né? Que é o quê? É necessário também ter a previsão no edital do artigo 908, parágrafo 1º, ou pelo menos a sua descrição, dizendo que as dívidas de condomínio ou de natureza próprio terreno vão ser subrogadas no preço de arrematação. E aí o que pode acontecer? Se essas dívidas estiverem previstas no edital, mas sem a menção
desses detalhes, né, for omisso em relação ao artigo 908 ou a descrição para saber a responsabilidade do arrematante, você, como arrematante, pode ter que assumir essas dívidas. Então, você tem que sempre levar, cair na regra geral, né? Mas se essas dívidas não estiverem previstas nos editais, aqui também o arrematante não pode arcar com essas dívidas. Então, veja que a dívida precisa estar prevista no edital. Pelo menos está dizendo lá que elas existam. Pode ser que não esteja previsto o valor dessas dívidas no edital, mas o edital precisa dizer que existem essas dívidas e que, sei lá, cabe ao arrematante pesquisar, enfim. Se não tiver descrito, o arrematante não pode arcar com essas dívidas. E aí cai naquelas duas situações que eu falei para vocês do juiz. Ou o juiz dá continuidade ao leilão, sem passar essa dívida para o arrematante, ou o juiz permite que você desista do leilão. Se você quiser continuar, você pode, mas você pode desistir se quiser, com todas as suas custas devolvidas aí. Ah, e um detalhe bem importante aqui. Digamos que essas dívidas que você viu que não estavam previstas no edital, mas o juiz foi lá e falou assim, não, essas dívidas eu permito que elas sejam subrogadas no preço de arrematação. Mas acontece que o saldo não é suficiente para quitar essa dívida de condomínio. E aí o que acontece? Mesmo nessa situação, você, como arrematante, não pode ter que assumir essa dívida. Porque o entendimento da justiça é o quê? Que se a dívida não está prevista no edital, ela subroga no preço de arrematação. Isso é um entendimento geral, já chegou no STJ, então já tem já está bastante assim, pacificado esse entendimento de que o arrematante não assume essas dívidas e que elas são subrogadas no preço de arrematação. Só que também tem o entendimento de que se houver um saldo remanescente, elas também não podem passar para o arrematante. Então elas vão ficar lá por conta do antigo proprietário. Então essa é uma informação muito importante aqui que você precisa saber. Algumas observações importantes a serem feitas aqui. Para um condomínio querer entrar na lista do concurso de credores, né, na lista de preferência de credores, e para ser paga o seu valor lá, as suas dívidas de condomínio, mesmo que o processo seja referente a qualquer outro assunto que está levando o imóvel a leilão, o condomínio ele precisa entrar, se habilitar nos créditos. Existe a obrigação aqui da justiça de intimar o condomínio. A falta de intimação do condomínio nessa situação para saber se existe dívida ou não pode levar a uma anulação do leilão. Se o condomínio depois ele entrar nessa ação, questionando essa questão, mesmo depois de ter ocorrido o leilão, se o condomínio não tivesse sido intimado, ele pode questionar nesse processo e solicitar a anulação do leilão, para que ele possa entrar nessa lista de credores. A gente vai ver com mais detalhes na nossa próxima aula sobre a análise do processo. Então, essa falta de intimação aqui do condomínio e de outros tipos de credores pode gerar anulação desse leilão. É muito importante você fazer essa verificação. Mas, se o condomínio foi notificado, né, foi intimado para dizer se tem dívida ou não, e ele não fala nada, então ele não vai entrar para essa lista de credores, ele não vai entrar na lista ali para poder ter o saldo devedor, né, suportado pelo preço de arrematação. E depois também ele não vai poder questionar isso, querer cobrar isso do novo arrematante, porque ele teve a oportunidade de fazer isso no processo e ele não fez. Então, por isso que o condomínio, para entrar na lista de credores, ele precisa se habilitar nos créditos. O que você tem que fazer? Sempre confira o valor total das dívidas no processo, né, em relação à dívida de condomínio e a data que está apresentada lá na planilha que o condomínio apresentou no processo. Porque você pode ter que assumir valores não descritos ou cobertos nessa ação judicial em análise. Então, digamos assim, pode ser uma dívida, um processo da dívida de condomínio que o próprio condomínio é o exequente, ou pode ser qualquer outro tipo de processo em que o condomínio foi intimado para entrar na lista de credores. Então, o condomínio vai apresentar uma planilha dizendo quais são todos os débitos que existem no imóvel. Mas pode ser que exista algum débito que não está dentro dessa planilha, que o condomínio não colocou. E você, como arrematante, pode acabar tendo que assumir. Então é muito importante você conferir a dívida de condomínio existente nesse imóvel, ver se ela está ou não coberta por essas situações aqui, se o condomínio estiver na lista de credores ou se ele tiver uma ação própria, né, de dívida de condomínio, para saber se pode existir a possibilidade de você ter que assumir alguma dívida que não esteja coberta aqui. Então você sempre faça essa análise. Uma outra observação, caso exista alguma dívida que você terá que assumir, você viu que você realmente vai ter que assumir como arrematante, tem grande chance de você assumir, o que você ainda pode fazer?
este é o momento para você tentar uma negociação dessa dívida com o próprio síndico, ou ver a possibilidade dele se habilitar no processo para as dívidas serem subrogadas no valor de arrematação, caso ele não tenha sido ainda, ele não tenha se habilitado os créditos ainda, né? Claro que você tem que fazer isso com uma certa antecedência, porque tem que ser antes de acontecer o leilão. Mas, de qualquer maneira, você sempre tem essa possibilidade de negociar com o síndico. Você pode ligar para o síndico, explicar a situação e perguntar, né, e tentar negociar com ele, caso você arremate essas dívidas que você teria que assumir se o condomínio, de uma certa forma, perdoa essas dívidas, ou então dá um desconto. Enfim, o síndico, junto com o próprio condomínio, os seus conselheiros, ou por conta, ou numa reunião, né, uma reunião ordinária do próprio condomínio, eles podem fazer o que quiser. Então, eles podem decidir por não cobrar essas dívidas de você como arrematante. Então, em último caso, você tem essa negociação. Ela sempre é possível. Tá bom? Então, resumindo, o que a gente tem aqui em relação a todas as dívidas que a gente tem do imóvel? Se houver uma previsão no edital do artigo 130 e do artigo 908 do CPC, ou então as suas descrições, mesmo que seja com outras palavras, as dívidas vão ser subrogadas no preço de arrematação. Então, o valor da arrematação vai ser utilizado para pagar essas dívidas. Mas você precisa fazer a análise do concurso de credores. A gente já vai falar sobre isso. Agora, se o edital for omisso quanto à responsabilidade das dívidas e também for omisso sobre a existência dessas dívidas, são duas coisas diferentes, né? Ele não falou nada do artigo 130 e nem 908, nem se você vai ter que ser responsável ou não por essas dívidas. Mas ele também não falou nada que existe essas dívidas de IPTU, condomínio, né? Por exemplo, são as principais. Então você não vai ter que assumi-las. Você não vai assumir como arrematante. E nesse caso, o juiz pode ou dar continuidade ao leilão sem repassar as dívidas para você como arrematante, ou você pode desistir desse leilão, caso você tenha que, o juiz decida que você tem que assumir de qualquer jeito essas dívidas, e elas forem grandes demais, não valer a pena para você, você pode desistir. É uma desistência justificada, que está prevista na lei, e você vai ter a devolução de todos os valores pagos, taxa do leiloeiro, inclusive condomínio que você pagou, PTU que você pagou durante esse tempo, tudo isso com correção monetária. Diferente do que acontece nos extrajudiciais, você não precisa esperar o trânsito em julgado para você ter esses valores de volta. A partir do momento que você desistiu, o juiz liberou, né, fez lá o procedimento dentro do processo, ele pode simplesmente determinar que todos os valores retornem para você. Não precisa esperar o trânsito em julgado. 3. Agora, se o edital for omisso quanto às responsabilidades das dívidas, não tem o 130, não tem o 908, e também não falou nada se você assume ou não essas dívidas, mesmo sem mencionar esses artigos. Mas, quando tiver a descrição sobre a existência dessas dívidas ou seus valores, porque nem sempre os valores vão estar descritos, mas se está dizendo só que existem essas dívidas, você, como arrematante, pode acabar tendo que assumi-las. Mas essa não é uma regra absoluta. O negócio do direito é o seguinte, quase nunca você tem uma regra que é absoluta. Sempre você pode questionar, você pode alegar alguma coisa e o juiz pode decidir o contrário do que está o entendimento geral, o contrário do que está escrito na própria lei. Então, por isso que não é uma regra absoluta. Então, por exemplo, digamos que você está numa situação em que, pelo entendimento geral, você tem que assumir essa dívida de condomínio, por exemplo. Mas você pode entrar com argumentos, você pode, por exemplo, citar esses artigos dessas leis, o 130, pode citar o 908 e tentar argumentar com o juiz que você, como arrematante, não tem que assumir essas dívidas. E pode ser que o juiz entenda por esse seu lado, né, por esses artigos, e não querer te cobrar essas dívidas mesmo assim. Mas esses casos, eu já falei para vocês, né, são situações que talvez com o tempo você queira aproveitar esse tipo de arrematação, porque como não tem a certeza, não tem aquela clareza sobre essas dívidas, existe essa possibilidade de você ter que assumir, é um risco maior, apesar de reduzir a concorrência, é um risco que nesse momento, nas primeiras arrematações que você for fazer, eu não sugiro que você corra, né? Porque normalmente quando a gente está começando o mundo dos leilões, a gente não tem tanto dinheiro disponível para poder arcar uma situação ruim. Caso você se arrisque, né? Pode ser que dê muito bom, ótimo. Mas se der ruim, como você tem pouca disponibilidade, pode ser que você sofra, né? Essa perca pode ser que te prejudique
e prejudique nas suas próximas arrematações. Mas se você tem boa disponibilidade de dinheiro, fazer várias arrematações, entrar numa arrematação dessa que não está tão clara assim, pode até ser uma boa oportunidade, né? Então, para você que está começando, eu sugiro que você não entre. Espere você ter mais experiência, ter mais dinheiro disponível, para você poder começar a se aventurar nessas onde o risco é um pouco maior, tá bom? E agora, uma situação específica. Se as dívidas forem subrogadas, está prevista lá no edital que pode ser subrogadas, mas mesmo assim, os créditos da sua arrematação não for suficiente para pagar essas dívidas, o que acontece? E aqui você entra na questão da análise do concurso de credores. Você vai analisar, como a gente já viu lá na aula da matrícula, né? Da análise da matrícula. Você vai ver quem tem preferência para receber primeiro. Normalmente começa lá pelas dívidas trabalhistas, depois tem a dívidas hipotecárias e dívidas de PTU, condomínio, que às vezes pode estar trocada essa ordem também, vai depender da decisão do juiz. Você faz essa verificação e veja, analise se vai sobrar algum saldo remanescente para você como arrematante. Caso reste algum saldo remanescente dessas dívidas, o que acontece? Se for PTU, ITU, ITR, aforamento, existe um entendimento já, um entendimento lá do STJ, né, o entendimento geral da Justiça, em que essas dívidas, mesmo assim, mesmo tendo esse saldo remanescente, não passam o arrematante. Então entenda que isso aqui é um entendimento, não quer dizer que vai ser sempre assim. Você pode estar diante de um caso em que você tenha que assumir. Ou então o próprio juiz possa decidir contrário a esse entendimento. Ele não tem a obrigação de seguir esse entendimento. Ele tem o seu livre-arbítrio de decidir da forma como quiser. Mas como existe já um entendimento de instâncias superiores do STJ, então as suas possibilidades de conseguir isso aqui, mesmo que o juiz decida contra, são muito grandes. Você entra com recurso, vá para a segunda instância, né, até o STJ, se for possível, você tem grande chance de conseguir isso aqui. Agora, já o condomínio já é um pouco diferente. O condomínio é muito mais provável que você, como arrematante, tenha que assumir esse saldo remanescente, mesmo passando aí essa questão do concurso de credores, tudo certinho. Até mesmo que esteja previsto lá aquele artigo 908. O artigo 908 está dizendo que vai entrar na lista de concurso de credores. Mas se o saldo não é suficiente para quitar mesmo assim a dívida de condomínio, você tem grandes chances de ter que assumir esse saldo remanescente. E claro, desde que prevista no edital, né? Tem que estar prevista essa dívida no edital, porque se não estiver prevista, você não assume. Esse é o entendimento majoritário que a gente tem na Justiça. Muito bem, então eu espero que essa aula tenha sido bastante esclarecedora aí para você, né? Que você tenha entendido aí agora, tem dado mais uma luz, uma clareada aí em relação às dívidas, né? Em relação à análise das dívidas de um leilão judicial. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. E agora eu peço para você responder essa pesquisa, né? Vai ser um formulário que eu fiz para você avaliar o que você achou dessa aula, qual a sugestão que você dá para uma próxima aula. E se você quiser fornecer o seu número de telefone de WhatsApp, por exemplo, eu vou te incluir no grupo, e nesse grupo tem outras pessoas interessadas e que lá eu compartilho materiais complementares, notícias, enfim, é um grupo só para poder ter vocês mais perto ali e compartilhar materiais de leilões e também do mercado imobiliário como um todo, tá bom? E uma última coisa, né? Caso você tenha se interessado aqui por esse vídeo também, às vezes se você tem, por exemplo, um filho ou uma filha aí, na idade aí, abaixo aí dos 10 anos de idade, dos 11 anos de idade, eu também criei um outro canal, né, que é um canal que eu faço com meu filho, é um canal de brincadeira, né, um canal de vídeos aí de diversão, meu filho de 7 anos, né, então se vocês quiserem dar uma olhada, uma conferida lá, não tem nada a ver com leilão não, mas se quiser dar uma olhada lá, uma conferida, o canal se chama Rick Joy, né? Então eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, tanto o link da pesquisa, quanto o link aí desse canal. Dá uma conferida lá, é um canal novo, estou começando recentemente, e também é bom para poder me dar uma ajuda também, né? Uma ajuda para poder crescer, tá bom? É só seguir lá e seguir esse aqui também, se você ainda não segue, tá bom? Valeu, um abraço e manda as dúvidas aqui e te espero vocês lá no grupo de WhatsApp também, beleza? Um grande abraço, tchau, tchau.